Então a gente estava aqui, estava falando assim, então depois vamos dizer assim, a teoria eletrofrágil está construída. Eu estou fazendo aqui, Humberto, uma reconstituição histórica da construção da teoria eletrofrágil, a gente está começando o curso, né? Para poder assim, instruir, mostrar a que pontos a teoria eletrofrágil ela induziu muitos progressos na teoria da digital. Muitos mecanismos que precisam ser compreendidos na teoria eletrofrágil, elas foram, digamos, entraram como tipo apêndices, né, para a teoria de campo, para a gente entender certos mecanismos de uma forma mais fundamental. Então, no momento que a gente construiu, vamos dizer assim, a gente tem toda a teoria construída, vou voltar a esse resultado do Brolinho Pitt de 64. Esse resultado, pela primeira vez, aparece uma violação do CP numa interação. Nesse caso, na interação fraca. Então, esse problema aqui, se vocês pegarem qualquer livro de partículas, tipo, se você pegar um livro bom aí, um livro do Predazzi, ou o próprio livro, onde está muito bem discutido isso, para variar, é aquele que a gente gosta aí, o Cheng Li. O Cheng Li está muito bem, não tem lugar que esteja melhor isso. Ele tem um capítulo só sobre a aplicação do CP, ele entende esse problema, ele refaz esse problema usando a teoria eletrofrágil no setor de quartos. Mas vamos dizer, esse problema, então, eu acho que eu mandei para você, você mandou para mim, né? Você mandou para mim. Alguém me mandou, tinha o Cheng Li, eu mandei para vocês o déjà vu do Cheng Li, eu acho que não passei para o grupo, não. Alguém te mandou e você distribuiu. Eu distribuí para o grupo, eu distribuí, vocês têm também? Vocês têm. Então tá, nesse trabalho aqui então, com a violação do CP nas interações fracas, a questão é que a teoria eletrofrágil ela foi desenvolvida sem levar em conta esse resultado. Quando teve o paper do Weinberg de 67, que era um paper no setor de elétrica, a violação do CP ela está no setor de quartos, como nós vamos ver lá na frente. Ela está ligada, dentro da teoria eletrofrágil, o problema que está ligado com a violação do CP é a chamada matriz de Kabibo-Kobayashi-Mascal. Essa matriz de Kabibo-Kobayashi-Mascal é CKM, né? Ou é a matriz CKM. Então, nós vamos estudar essa matriz e vamos entender que tem uma fase perdida aqui dentro, que essa fasezinha que implica na violação do CP nos processos que ocorrem troca de bósons W+, W-, no setor de correntes carregadas, de correntes fracas carregadas. É aí que aparece essa fase. Então, nesses trabalhos aqui, mesmo Salan, nesse trabalho que ele introduz os quartos, ele não fala da violação do CP. Então, a teoria eletrofrágil é construída sem a violação do CP da incorporada. Esse resultado tinha que ser entendido. Então, em 73, Kobayashi-Mascal, né? Até o prêmio Nobel de 2008 foi para eles dois, junto com o Kabibo. O Kabibo por aquele tal, Nambu por aquele trabalho de 60, que eu falei com vocês, né, do modelo de supercondutores para partículas, e o Kobayashi-Mascal por esse trabalho que levou eles a uma previsão importante. Então, em 73, acho que eu tenho a referência aqui, acho que eu fiz isso, não, está na revista japonesa, o Progress of Theoretical Physics. O Kobayashi ou o Mascal só fez esse trabalho. Isso eu não sei não, Um dos dois fez só esse. Só esse trabalho? Não foi 100% aproveitamento. Eu não sabia não. Eu não sabia não. Porque eu nunca mais publicou nada, nem antes nem depois. Não, porque ele lá uma crítica. Acho que ele foi eu vou fazer da vida dando seminário sobre esse trabalho, tá? Até hoje dando seminário. Né? Esse foi o cara que economizou energia, meu. Foi muito trabalho. Vou focar nisso. Esse trabalho é muito bonito. Daí eu vou contar uma história para vocês. O Volkswagen. Bolso, Então, ele teve um concurso lá em Cambridge para professores. E daí ganhou disparado o Bolso. E o Bolso, acho que mandaram ele para ele não quis ir, porque estava nos Estados Unidos. Está nos Estados Unidos, Bom, mas daí deu número de trabalhos que o Bolso tinha. 8 trabalhos. 8 trabalhos. E era o
usado para ser profeta, Foi? coisas ligadas em cima. É, aquela questão, né? 8, né? Contra 80 de alguns outros, né? É isso aí. Então, esse trabalho do Kobayashi e Maskawa, vamos só abreviar aqui KM, né? Kobayashi e Maskawa, eles fizeram um trabalho interessante porque eles foram observar o seguinte: eles mostraram que é um exercício que eu dei no cursinho para vocês, teorítico. Todo mundo, quando a gente fez o nosso cursinho aí, a gente mostrou o seguinte: toda matriz 2 por 2, uma matriz 1 por 2. Qual é a estrutura geral de uma matriz U2? A matriz U2 ela tem toda matriz U2 ela tem 4 elementos reais. E esses 4 elementos reais a gente pode distribuir dessa forma: cosseno de θ menos seno de θ, seno de θ, cosseno de θ. Aqui eu tenho uma fase E e alfa. Aqui eu tenho uma fase E menos alfa, não é? Aí, não, colocação. Aqui eu tenho uma fase E e beta. E aqui eu tenho uma fase E menos beta. Então, essa matriz ela depende de um ângulo, θ, e depende de 3 fases: alfa, beta e gama. Então, essa matriz aqui tem 4 elementos. Então, os 4 elementos de uma matriz, os 4 parâmetros independentes de uma matriz U2, eles estão distribuídos sobre a forma de um ângulo e de 3 fases. Essa matriz, se eu fizer o mesmo exercício para uma matriz de U3, que é o que vai aparecer no problema de Kobayashi e Maskawa, uma matriz U3, ela vai depender, um grupo 3, é um grupo unitário 3x3. Então, o SO3 está aqui dentro. Então, eu vou ter 3 ângulos de rotação. Então, vão aparecer 3 ângulos de rotação: θ1, θ2, θ3. É uma generalização desses aqui. E dos 9 elementos, 6 são fases. Aparecem 6 fases. Então, uma matriz unitária 3x3, ela vai depender de 3 ângulos de rotação e de 6 fases. Em geral, a gente pode jogar isso aí para o caso do grupo N. O grupo N qualquer, ele tem um SON dentro dele. Então, se eu pegar, por exemplo, o grupo N, uma matriz UN. Uma matriz UN, ela tem N2 elementos reais, onde os elementos reais dela é N2. Como o grupo SON é um subgrupo real dentro de UN, o grupo SON tem N menos 1 sobre 2 geradores. Você tem N menos 1 sobre 2 geradores. Então, o SON. Então, eu posso pegar, eu vou ter N menos 1 sobre 2 ângulos de rotação aqui dentro. Então, se eu pegar N2 menos N menos 1 sobre 2, eu vou ter N2 menos N2 sobre 2. N2 sobre 2. E aqui eu vou ter mais N sobre 2. Então, eu tenho N mais 1 sobre 2. Então, uma matriz N, ela vai depender de N menos 1 sobre 2 ângulos e N mais 1 sobre 2 fases. Esse é o número de parâmetros de uma matriz N. E aí, Kobayashi e Maskawa mostraram que o número crítico para que haja violação de CP é N igual a 3. Eles mostraram que, no caso de se ter uma matriz U3, eu teria 6 fases. Mas uma matriz U3 indica a existência de 3 famílias, não 2, mas 3 famílias. Com 3 famílias eu tenho 6 quartos. Então, se eu tenho 6 quartos, tenho 6 fases, 5 fases eu absorvo, uma fase sobra. Aqui não. Aqui, se eu tenho, na época, no trabalho deles, havia 2 famílias de quartos apenas. O quark C não tinha nem sido descoberto. O que havia em 73 era o quark U, o quark D e o quark S. Já se esperava o quark C. Já havia o trabalho de Cabimo, de 64, e o trabalho de Blasco e Otto Mariani, de 70, indicando, por argumentação teórica, que deveria haver um quarto quark, mas não se tinha descoberto ainda. Então, na época do Kobayashi e Maskawa, eles olharam, eles têm 2 famílias, então apareceria uma matriz U2 no mix dos quarks, como nós vamos entender aqui. Depois que houver a quebra espontânea da simetria, tiver o meio período de Higgs, nós vamos entender que aparece uma matriz U2 na matriz de massa dos quarks inferiores, do D e do S. E aí, se eu tenho essa matriz aqui, ela depende de 3 fases.
mas eu tenho 4 quarks nesse caso. Se eu tenho 2 famílias, eu teria o quark 1, o quark D, um quark que eu não conhecia ainda, que veio a ser o charme, e o quark S. Então, se eu tenho 3 fases e 4 quarks, essas fases todas somem, não sobra fase. E aí não tem como violar CT. Então, vamos entender que a violação do CT, ela pede a presença de uma fase com uma constante de acoplamento. Teria que ter uma constante de acoplamento complexa, né? Porque se a gente pega uma constante, tem uma estrutura de um acoplamento desse tipo, se barrado, se fio, escalar, eu tenho uma constante de acoplamento G aqui, se essa constante de acoplamento aqui for complexa, ela vai violar CP. Então, é por isso que é preciso ficar uma fase. Então, vamos entender isso melhor depois. Estou dando só o resultado geral. Então, o que a Bíblia Kobayashi, o que o Kobayashi Maskawa mostraram foi que para a violação de CP descoberta por Cronin e Fitch poder ser introduzida na teoria eletrofraca, isso só seria verdade se houvesse pelo menos 3 famílias de quarto. O número de famílias de quarto tinha que ser maior igual a 3. Com 2, não poderia ter violação do CP na interação eletrofraca. E isso validaria o modelo, porque a violação do CP é um fato experimental comprovado. Então, se a teoria eletrofraca não comporta aquele dado experimental, isso levaria a um conflito. Mas eles mostraram, não, tudo bem, porque nós talvez estejamos falando do número de quarks errado. Então, apesar de não ter ainda a segunda família de quarks completa, nessa época que estava faltando o C, que entraria aqui, então você tinha o I B, alguém o S. Então eles falaram, não importa, mesmo que esteja faltando esse, é preciso ter uma terceira família. Então nós tínhamos 3 quartos conhecidos e 3 quartos que estariam faltando. Então eles fizeram a previsão, vamos dizer o seguinte, eu acredito na teoria eletrofraca e não nego esse resultado experimental, então o número de quartos tem que ser maior igual a 3. Eles fizeram essa previsão de longo alcance e deixaram a bola rolar. Em 74 aparece o char. Então, o trabalho do char, deixa eu ter a referência dele aqui. Trabalho do quark de 64, em 74. É, 74, isso foi a descoberta do J. Psi, né? Foi aquela chamada, na época se chamou Revolução de Novembro, né? Que foi descoberta em novembro de 74, se descobriu esse quark com char lá no Slack, na Califórnia. E aí aquilo ali revolucionou a física de quarks, né? Porque apareceu essa quarta família que já era esperada, esse quarto quark já era esperado, e isso chamou aquilo a Revolução de Novembro. E essa descoberta, então, de 74, já deixou uma expectativa maior para o resultado de Kobayashi Maskawa, porque, poxa, já apareceu esse quark que já havia sido previsto, não por ele, mas por Kabibo e por Glashow e Orkut Miami. E aí ficou na expectativa de se ter a terceira geração. E aí, se tivesse a terceira geração, a violação do CT ficaria bem clara, bem assentada dentro da teoria eletrofráca. E aí vai em 78, em 75 tem um resultado bom. Em 75 aparece a terceira família de leptons. A Emília não se havia descoberto o lepton total. Então tinha o elétron com seu neutrino, muon com seu neutrino, e a terceira família estava aberta. Para os quarks, a mesma coisa, em 74. U com S, U com D, C com S. Então, 2 famílias de lepton e 2 famílias de quark. Em 75, detecta o lepton tal. Né? Foi Perra que detectou. Então, isso aí já deixou para se aparecer o terceiro lepton, como tem que ter uma simetria em leptons e quarks para cancelar as anomalias, está tudo indicando que o terceiro quark vai aparecer. Então, de fato, em 78, aparece o quark B, que mora aqui embaixo, aparece o bottom. Então, isso aí marca um grande sucesso. O trabalho a descoberta do tal, né? A descoberta de 75, mas a descoberta, eu não sei se eu botei aqui a descoberta, não. A descoberta do bottom eu não coloquei, mas o bottom é de 78. Então, em 78, aparece o bottom, e depois em 95 está o top. Então, fica claro que, quer dizer, o Kobayashi Maskawa, o valor do prêmio, porque o prêmio Nobel foi dado a eles, porque eles fizeram uma previsão de grande alcance, eles fizeram uma previsão de que deveria haver uma terceira família, baseados, né, na ideia de que
a violação do CP tinha que ser introduzida na teoria eletrofrágil. E para introduzir a violação do CP, aí era uma questão de o uso de vários teoremas da álgebra linear. O trabalho deles é até um trabalho bem baseado em álgebra de matrizes, né? O que eles mostram é que justamente para se compreender, para poder depois que o mecanismo de Higgs ocorre e que a gente vai olhar a matriz de massa dos quarks, a gente precisa introduzir um conceito que é conhecido na álgebra, né, que é o conceito de transformações unitárias, por causa da divisão left-right. Né? Eu tenho uma matriz de massa não trivial no setor left-right dos quarks, coisa que eu não tenho para os neutrinos. No setor de lepton não, porque o neutrino é sem massa no modelo padrão. Mas no setor de quark eu tenho o quark D left, o quark D right, o quark S left e o quark S right. Isso aí cria, no setor de baixo, uma matriz. Os quarks superiores não se misturam, mas a gente vai mostrar que os quarks inferiores se misturam. Então, o quark D, o quark S e o quark D, eles oscilam um para o outro. Eles não têm uma matriz de massa que mistura. O estado não tem um estado bem definido do que é um quark D, um quark S ou um quark D. E aí, essa percepção deles mostrou que tinha que sobrar uma fase, e essa fase, eles identificam essa fase que viola CP. Essa fase já foi medida nas interações frágeis, já tem esse resultado no PDG, tem esses os resultados mais recentes do valor dessa fase de Kobayashi-Mascaro. Então, foi um resultado muito importante para a consolidação da teoria eletrofrágil, esse resultado do Cronin e do Fitch, e, claro, o resultado do Kobayashi-Mascaro que está publicado aqui. Então, com isso, mais ou menos a teoria, a gente pode dizer que a teoria eletrofrágil está assentada. A última previsão, quer dizer, a última coisa que está faltando medir a teoria eletrofrágil é realmente o bóson de Higgs. O resto, tudo que foi previsto, foi encontrado. E o que não foi previsto, recebeu, quer dizer, o que foi descoberto separadamente foi introduzido na teoria e levou a novas previsões que também acabaram se concretizando. Então, dessa forma, a gente compreende que a teoria eletrofrágil tem um certo grau de credibilidade nesse sentido das previsões. As correntes neutras foram descobertas em 73, também no ano de 73, não vamos discutir isso. As correntes neutras são as correntes neutrino-neutrino, interagindo, trocando Z0, por exemplo. Nós vamos entender que tem um setor de correntes neutras nas interações eletrofrágeis, e a teoria eletrofrágil, ela naturalmente dá as correntes neutras, com Z0. O Z0 se acopla com corrente neutra. Você lembra do curso de QED? Lá no início do nosso curso do primeiro semestre, quando a gente estava fazendo QED junto com os processos fortes, fracos eletromagnéticos juntos, a gente via que dois elétrons, eles podem trocar fóton, mas podem trocar também o Z0. Então, a troca de Z0 entre elétrons é um indício de uma corrente fraca. Então, vocês recuperarem aquelas aulas lá do semestre passado, a gente vai ver que a teoria eletrofrágil nós vamos entender aqui. Por causa do SO2. O SO2 dá origem a uma corrente neutra. Né? A coisa simples, a gente entende isso porque os três geradores de SO2, né, quando nós pegamos, né, lembrando aqui do nosso curso de Young-Mills, quando a gente tem uma teoria Young-Mills SO2, então nós temos os bósons de gauge de SO2 e os geradores de SO2 atuando nos do meio. Essa matriz aqui, a matriz de Pauli, nós conhecemos. Então, isso aqui me dá a seguinte estrutura de bósons de gauge. A Mi3 menos A Mi3. A Mi1 menos I A Mi2. A Mi1. Mas só substituir as matrizes de Pauli aqui. Então, naturalmente, esse objeto aqui define um bóson vetorial carregado. W'. Esse objeto aqui define um outro bóson vetorial carregado, W'. E esse objeto aqui, ele não tem parte complexa. Você tem um campo vetorial neutro. Então, esse campo vetorial neutro, por conservação da carga elétrica, esse AMI3, ele só vai poder se acoplar numa corrente que é neutra. O cara que tem essa carga aqui, o cara que tem essa carga aqui. Então, ele só vai poder se acoplar, por exemplo, elétron com elétron, neutrino com neutrino, o muon com muon. Então, a própria estrutura de SO2, ela incorpora naturalmente a existência de bósons neutros e de correntes neutras. E as correntes neutras eram uma previsão interessante da teoria eletrofrágil,
foram descobertas em 73 do CERN. Esse experimento é muito importante. Né? É um experimento chamado Gargamel, e nesse experimento foram descobertas as correntes de neutro, o que já deu também para a teoria eletrofrágil uma boa confirmação experimental, em 73. Depois, com o resultado de Kobayashi-Mastel de 73, se previa a terceira família, que acabou aparecendo em 78 também. Então, isso aí deu assim, uma força muito grande para o aspecto teórico, para todo o desenvolvimento teórico da teoria eletrofrágil. Então, mais ou menos com isso, eu acho que a gente conseguiu mapear os trabalhos que foram importantes para a construção da teoria eletrofrágil. Né? Sobretudo aqueles trabalhos da década de 60, que foi, e é engraçado, você vê tudo a força, né, de acreditar numa coisa. A década de 60 foi a década que talvez a teoria quântica de campos tenha sofrido a baixa mais forte na sua história. A baixa com tudo isso. Foi a época, isso tudo foi feito em underground. Porque nessa época estava claro, teve muita gente que abandonou o barco. Na década de 60, a ideia que corria era que a compreensão das interações fortes, por elas terem, talvez não poderem ser tratadas perturbativamente, o que aconteceu na década de 60 foi que se chegou à conclusão que a teoria quântica de campos ela falhava na descrição das interações fortes. E a década de 60, né, a década de 50 e a década de 60, sobretudo o início, era a década da interação forte. Então, a teoria de campos está fora, vamos buscar uma nova maneira de se fazer física para poder fazer interações fortes. E aí se desenvolveu uma outra maneira ligada à matriz S, os problemas chamados de analiticidade, foi uma outra maneira de fazer física, que não era através da metodologia da teoria quântica de campos. Se abandonaram os campos, era a teoria da matriz S. E aí, nessa década de 60, era meio bandido fazer teoria quântica de campo, era uma coisa meio assim, mal vista. Uma coisa que não leva a nada, é uma pura matemática. E aí, esses resultados foram se formando, mas o que levantou o astral de novo da teoria quântica de campos foi em 68, o experimento do SLAC. Eu nem coloquei aqui porque não é uma questão muito ligada à interação fraca, é uma questão ligada à interação forte. Quando Gell-Mann fez a previsão dos quartos, né, no trabalho dele de 61, em 68 os experimentos do SLAC mostraram liberdade assintótica. E aí, a liberdade assintótica, ela mostrava que a gente tinha interações em que a constante de acoplamento ela se tornava praticamente zero a pequenas distâncias. Quer dizer, nós estudamos a função beta aí no curso QED, né, aquelas funções beta que são negativas. E a função beta negativa, ela indica que a gente tem uma constante de acoplamento que diminui a energia, né, aquela relação que nós temos lá, a derivada da constante de acoplamento em relação à escala é negativa. E aí, não havia nenhum modelo na praça que pudesse explicar essa situação de um regime de interação que a constante de acoplamento cai a zero no limite de altas energias, ou seja, quando a distância é pequena. A liberdade assintótica não era explicada. Até que se viu que a única maneira de se explicar a liberdade assintótica era em alguns modelos de teoria de campo. E aí, depois acabou se mostrando, né, que as teorias de Young-Mills têm função beta negativa. E aí foi quando a teoria de campo foi reabilitada, porque até então a teoria de campo estava considerada meio banida do universo da física de partículas, por causa das interações fortes. Aí com o Scale, né, em 68, né, com a descoberta dos quarks e o Deep Analysis Scattering, a teoria de campo veio a ser reabilitada e aí o modelo de interação fraca também já tinha se desenvolvido bastante. Mas tudo isso foi feito numa época em que era muito fácil você abandonar a teoria de campo. Esse troço aí não vai levar mais a nada, já deu tudo que tinha que dar. A teoria de campo ela é muito limitada para descrever a física de partículas. E aí se viu que não. Então, essas pessoas, esses nomes que a gente citou aqui ao longo dessa discussão de hoje, Salam, Weinberg, Goldstone, o Nambu e o Schwinger, todo esse pessoal, eles continuaram fiéis lá na teoria, o Feynman também, continuaram fiéis na teoria de campo e a teoria de campo retomou, né, aquilo, né, que ela vinha fazendo desde a década de 30 com o Dirac. Então é um pouco isso. A história da interação fraca é muito reveladora nesse sentido, porque ela mostra os altos e baixos da construção, né, do desenvolvimento da teoria quântica de campos. E talvez tenha sido a interação que deu mais insight
a compreensão da teoria quântica de campos. Claro que a QED foi importante para a gente compreender a questão da renormalizabilidade, mas tanto a QED quanto a QCD, elas têm menos mecanismos auxiliares do que as interações fracas. A interação fraca ainda tem muita questão interessante. Todo o setor de neutrinos massivos. Então, como transportar a matriz de Kabiko-Kobayashi-Maskawa para o setor de neutrinos, né? Então, isso tudo são questões interessantes. Então, essa discussão do que são os autoestados físicos e os autoestados de gate só aparece mesmo na interação fraca. Você tem partículas associadas a campos que eles vivem no estado de mix. Então, essas matrizes que misturam, né, você não tem uma partícula pura, essa partícula ela pode ser sempre uma superposição de 3 estados possíveis. Isso é uma coisa completamente nova que só aparece na interação fraca. Eu acho que essa seria... Oi? Por que a corrente neutra, que a gente está falando que ela é AM3, né? Isso. AM3, essa copa com... Por que ela não é uma extensão? Por que aquilo ali não é uma extensão do eletromagnetismo? Certo. Assim, por que você... Não, claro, na equação de Dirac, claro, a corrente eletromagnética ela é neutra, né? Claro, a gente sabe disso. Se barrado, gama bit si. Quer dizer, a fase que está aqui é a mesma fase que está aqui. Então, uma cancela a outra, então essa corrente aqui ela é sempre invariante de gauge. Então, a fase é neutra, a corrente é neutra. Agora, na interação fraca, e aí a gente sabe, a corrente é neutra, mas os objetos são carregados. Então, ela se acopla com um fóton. Na verdade, o que está ali é o elétron, é o pósito. Então, eu tenho uma corrente que se acopla com um fóton. A corrente é neutra, mas quer dizer, a interação eletromagnética ela tem essa propriedade. A partícula absorve ou emite o fóton sem trocar o sinal da carga. Ela mantém a mesma carga. Na interação fraca, quando você agora tem um setor de elétrons, você tem os elétrons e os pósitrons, mas tem também os neutrinos e os antineutrinos. Então você se coloca. Se eu tiver uma corrente aqui, formada, se eu tiver uma corrente do tipo elétron, gama mi, neutrino. Então, claro, essa corrente aqui não é neutra. Se eu fizer uma transformação de fase, o neutrino é invariante de eletromagnetismo. A carga dele é zero. Então, aqui não entra fase nenhuma. Aqui entra a fase da função de onda do elétron. Então, sobra uma fase aqui. Então, beleza. Essa corrente aqui é uma corrente carregada. Esse aqui é o campo do elétron, a carga é negativa, é barrada e positiva. Então, essa corrente aqui é uma corrente positiva. Então, é uma corrente com carga a mais. Então, se eu tiver, nesse caso aqui, eu teria como se eu tivesse assim, um neutrino e aqui está saindo um elétron. Então, se aqui, isso significa que esse vértice aqui deve ter emitido um W, um W mais. Né? Esse neutrino chega, sai um W mais, um elétron, a carga é conservada. Então, eu tenho. Esse é um processo também eletromagnético. Né? Esse processo? É. Aí eu acho que não. Aí, será que você poderia ter uma corrente eletromagnética? Claro, se você tem uma corrente eletromagnética carregada, eu acho que isso indicaria que o eletromagnetismo é não linear. Se você começar a descobrir desvios não lineares do eletromagnetismo, eu acho que aí você pode começar a pensar numa corrente eletromagnética. Isso aí eu só quero entender. Primeiro, a discussão... Você quer entender o que isso aqui? Primeiro, aquela coisa da minha pergunta, mas aí eu pergunto o seguinte: o que é eletromagnetismo? É tudo que tem carga elétrica, tudo que dá choque. Assim. Então, se eu tiver, é claro que no caso do Sol é só o AMI, então só tem um AMI. Agora, o W mais e o W menos, também estão carregando, estão sendo transmissores de carga elétrica. Eles interagem eletromagneticamente. Então, quer dizer, por que uma reação como essa aí, essa reação, a gente não pode chamar de eletromagnética? Vamos deixar o termo de interação fraca por último. Tá certo. Vamos abusar do eletromagnetismo ao máximo. Tá certo. Porque ele não pode ser eletromagnético. O que vai estar em jogo é essa constante de acoplamento aqui. Tudo bem. Então, se esse cara aqui, quando eu tenho essa corrente que tem eletroneutrino com W+, o que vai estar em jogo aqui? O que está em jogo aqui é a carga elétrica, quer dizer, é a constante de estrutura fina ou é uma outra constante?
for a constante de estrutura fina, se tiver em jogo aqui, for a constante de acoplamento eletromagnético, eu dizer esse processo aqui é eletromagnético. Agora, o que eu diria o raciocínio que eu seguiria aqui seria, se eu tenho, considere esse vértice aqui, se o mediador dessa interação ele tem carga positiva, claro que ele interage com o setor de fóton, claro que esse objeto aqui ele pode se acoplar com fóton. Ninguém diz que eu não posso ter isso aqui, né? W menos e fóton. Eu tenho esse vértice aqui, na teoria eletrofrática, nós temos esse vértice aqui, nós vamos ver. Nós já tínhamos visto lá no curso de QED, vamos ver que W mais, W menos e fóton. O W mais e o W menos interagem com o fóton também. Quer dizer, esse vértice aqui, que é um vértice, vamos dizer, eletromagnético, ele na verdade provém da interação fraca. Sabe que a interação fraca desse vértice aqui, ele tem uma origem, ele não abeliano, quer dizer, ele, na interação eletromagnética, ele é um vértice abeliano, porque esse objeto se comporta como campo de matéria. Mas no cenário eletrofrágico, esse é um vértice de Young-Mills, eu tenho 3 campos de Gauge, ou é o acoplamento cúbico dos campos de Gauge. Agora, se você tem um processo em que você tem uma corrente carregada, vamos dizer, se tivesse uma corrente eletromagnética carregada, você tem uma corrente eletromagnética que não é neutra, está carregada, que seja uma corrente desse tipo. Então, essa corrente eletromagnética, ela vai ter que, por conservação da carga, você não quebra a invariância ou do eletromagnetismo, se essa corrente eletromagnética tem carga mais, ela vai ter que se acoplar a um campo de Gauge com carga menos. Isso aqui é invariante. Vamos dizer, isso é uma interação eletromagnética, digamos, sim, isso aqui é uma interação eletromagnética. Então, se esse objeto aqui tem carga menos, esse objeto aqui vai poder, por sua vez, se acoplar ao fóton. Também tem carga, também gera interação eletromagnética. Então, eu vou ter, agora, no setor de pósitos intermediários de interação eletromagnética, eu teria um acoplamento entre 2 tipos de fóton, o fóton neutro e o fóton carregado. Então, para isso acontecer, eu teria que ter não linearidade. As equações de Maxwell seriam não lineares. Então, vamos dizer, nenhum problema. Agora, eu tenho que saber até que ponto a não linearidade da equação de Maxwell está me indicando que eu tenho corrente carregada. Né? Então, pode ser que eu tenha não linearidade da equação de Maxwell. Bornfeld, por exemplo. Eu tenho equações de Maxwell altamente não lineares. Mas o fóton continua neutro, eu tenho alta interação? Tenho, mas eu não tenho corrente carregada. Então, a não linearidade, ela não implica a existência de corrente carregada, mas a existência de correntes carregadas implica não linearidade. Então, se a gente faz uma versão não linear da eletromagnetismo, eu acho que isso aqui é possível. Porque a gente está acreditando, né, que a interação eletromagnética... Estou fazendo aqui o gráfico de qual deles? Aqui do eletronutrino? Vai dar W mais aqui. Isso aí é um W mais agora. Tá. Se você admitir, olha, vamos ver, está tudo com carga, só que ali não é o vértice ali, o vértice vai ter um G de qualquer, que pode depender da carga elétrica até, mas não é outro G. Então, a pergunta é a seguinte, se esse gráfico aí pode ser um eletromagnetismo. Certo, pode. Não linear. Pode ser um eletromagnetismo em termos não lineares, sem dúvida. Eu acho que isso é importante. Que aquilo ali que você falou lá em cima é um ponto assim máximo. Eu me lembro lá na época da PUC, eu estava no PUC, quando o Luiz Vieca, ele veio dos Estados Unidos, e daí assim, e daí disse, olha, já está com corrente neutra. Ah, foi 73. 73 apareceu de corrente neutra. É umas coisas assim meio na. Quem sabia muito assim, ninguém que era corrente, que era neutra, né? Mas vamos dizer, e a questão também, de tudo que essa corrente, agora olhando o seu curso, do neutrino, tudo isso aí não é um eletromagnetismo. Sei. E daí, daqui a pouco, a partir de agora não, agora tem interação fraca, isso aqui que a gente chama fraca. Entende assim, quer dizer, até que ponto. Por exemplo, em que momento você separa, né, o que é eletromagnético e o que é fraco? Vamos dizer assim. Como é que você faz para você separar isso aí? Onde é que você diz,
que é eletromagnético? Vamos dizer, a gente tem um curso QD, para a gente discutir uma questão que eu nem citei aqui, o paper de 62 do Yang e o paper do Salan de 63, que é o... Como é que você constrói? Mas a gente pode pensar o seguinte, se eu fizer um eletromagnetismo, vamos pegar equações de Maxwell, a gente já comentou isso aqui no curso de eletromagnetismo, né? Mas vamos pensar, se eu pegar as equações de Maxwell, se o portador de carga não for o elétron, suponhamos que eu estou fazendo uma eletrodinâmica, onde quem tem as cargas, a matéria carregada, não é de spin meio, é de spin zero. Ou quem tem a carga tem spin 1. Claro, a gente está acostumado no eletromagnetismo, né? Quando quem carrega a carga é o objeto de spin meio, a corrente eletromagnética, psi barrado, gama μ psi. Então, quando a gente pega as equações de Maxwell, fica bem claro que dμ F∗ é igual a um J∗. Mas esse J∗ aqui, ele só depende da matéria, ele não depende do campo de Gauge. Então, quando a gente estudou lá a simetria de Gauge, quando a gente precisaria agora, vamos fazer o seguinte, eu vou querer construir as equações de Maxwell, mas no caso em que eu tenha o portador da carga, tenha spin 1, por exemplo, ou bem, vamos colocar primeiro spin 0. Então, eu vou querer construir o análogo dessa equação, as equações de Maxwell vão continuar sendo J∗ e dμ F∗ igual a zero. Então, as equações de Maxwell são essas. Só que agora, eu tenho que saber microscopicamente quem é essa corrente. Essa corrente aqui é uma corrente para portadores escalares. Então, qual é a corrente para portadores escalares? A corrente para portadores escalares, ela é I, estar, dμ. Então, nessa corrente, o próprio campo de Gauge está presente. Então, se eu for fazer as equações de Maxwell agora em presença de portadores escalares, eu tenho que colocar o campo de Gauge aqui. Então, a corrente, ela depende lá. Então, eu não tenho uma coisa muito limpa, como eu tenho no caso do eletromagnetismo fermiônico. Maxwell de um lado, corrente, matéria do outro lado. Aqui é só psi barrado gama μ psi. Essa corrente aqui para nós é psi barrado gama μ psi. Tá bom, então isso aqui é um setor, isso aqui é outro setor. Aqui não. Então, se eu for olhar as equações de Maxwell para isso, por exemplo, se eu pegar a componente zero aqui, isso aqui vai me dar a divergência de E. Então, a gente já fez esse exercício. O J0 aqui. Mas quem é esse J0? Esse J0 aqui vai ser φ estar. E aí aqui eu vou ter derivada do tempo, né? Assim, um φ. Mas quem é que vai estar aqui? Aqui eu vou ter φ ponto mais I. Então, esse I está aqui, né? Mais IE, φ, que é o potencial, vamos dizer, o A0, potencial eletromagnético, atuando em φ. Então, esse termo aqui, por exemplo, então, o A0, então eu vou ter uma equação que vai depender do φ. A equação da divergência de E, a divergência de E não vai ser simplesmente uma corrente de matéria. Aqui, eu vou ter um termo, se vocês se lembrarem, pela estrutura desse termo, isso aqui é φ estar. Esse termo aqui é ddt do φ, vamos colocar aqui o φ ponto, mais I vamos dizer que é o potencial eletromagnético, o potencial escalar atuando em φ. Então, eu estou produzindo um termo aqui, que é esse E vai produzir um termo em E2. Então, nós vamos produzir dois tipos de corrente aqui. Nós vamos produzir essa corrente assim, que vai ser IE, φ estar, φ ponto, menos φ estar, ponto, φ. Tudo bem, esse pedaço aqui é uma corrente que só depende da matéria. Mas agora vai entrar um termo novo aqui, que vai ser E2, φ estar, φ, vai ser aqui, φ estar, φ. Então, esse pedaço aqui, isso aqui é campo de Gauge, isso aqui é uma zero. Então, além da divergência, então, eu vou ter um termo que não vai depender só da divergência de E. O potencial está aqui. Ó, e o que aparece aqui? Aqui está aparecendo exatamente o que é o papel da densidade média de portadores. Então, se eu considerar uma eletrodinâmica em que a partícula mediadora não tem spin meio, as equações de Maxwell têm que ser modificadas. A equação de Maxwell é sensível, vamos dizer, à carga do portador.
É o que o Dória está falando aí. Então, se a gente começa, aí, claro, se eu fizer agora o mesmo problema, se o portador tiver spin, se tiver spin 1, que seria o caso do W+, né? Então, a nossa corrente, a corrente eletromagnética, ela sai daqui, ela vai ser WI, vai ser WI estar. Ela vai depender aqui também da derivada, quer dizer, o DI, né? Mi para nós, o acoplamento, quer dizer, o termo de Langor, nesse caso, vai ser DI, Mi, DI, Mi, isso, vezes, DI, Mi está, é o termo de Maxwell. Só que agora, aqui eu tenho as derivadas covariantes. Então, quando a gente faz a derivada de Gauge, né, o que a gente vai ter aqui vai ser WI estar, vou colocar assim, algo desse tipo assim. Então, vamos ter WI estar, vamos ter aqui um DI, vamos produzir. Então, quando eu fizer uma derivada em relação ao campo de Gauge, né, vai aparecer aqui uma I, então nós vamos produzir algo desse tipo assim. Então, a corrente eletromagnética, nesse caso, ela é mais complicada ainda. Vão aparecer os potenciais também vetoriais aqui nessa equação. Então, a equação de Maxwell, ela sabe muito bem quem é o portador da carga. E a equação de Maxwell que a gente usa, normalmente, ela veio do experimento porque a gente trabalha com elétrons. Mas se a gente tivesse descoberto as equações de Maxwell, não pelos elétrons, pelas correntes de elétrons, mas pelas correntes de escalagem, de mesospin, que mais que menos, as equações de Maxwell teriam uma forma um pouco diferente. Então, Dória, eu estou falando nesse sentido. Você dizer que a interação eletromagnética, se aquela interação ela é eletromagnética ou não, você, pelas modificações das equações de Maxwell, você é capaz de identificar. Eu diria que, se você tem uma corrente, por exemplo, você tem uma interação eletromagnética com uma corrente eletromagnética carregada, que não é neutra. Então, você teria que ter bósons intermediários eletromagnéticos carregados juntos com o fóton. E aí, as equações de Maxwell que dão conta do fóton, você iria olhar as relações de dispersão do fóton, que a gente conhece. E aí, se a gente encontrar desvios, que tipo de desvio eu vou encontrar na relação de dispersão dos fótons, que me aponte para o fato desses fótons estarem interagindo com algum outro portador de carga negativa. Aí eu posso dizer que sim. Então, quer dizer, eu tenho que desenvolver, é um trabalho que você pode pensar. Qual é a fenomenologia que eu teria que desenvolver para ter um eletromagnetismo com correntes carregadas? Sem violar a carga elétrica, obviamente, né? Eu teria que ter isso aqui. Porque no caso do Bohr-Infeld, eu tenho não linearidade. Mas a não linearidade não comporta a introdução de correntes carregadas. As correntes continuam neutras. A questão é quando a não linearidade implica na existência de correntes carregadas. Eu acho que essa que é a questão. Eu acho que como a gente pega as coisas historicamente de São Paulo, eu acho que essa era uma evolução natural que eu saiba, não houve, e buscando eletromagnetismos maiores. E daí, de repente, entram outros fatores, como a quebra da paridade, viralidade, que daí já não é mais eletromagnetismo, discussão da palavra. Mas por que não teria um eletromagnetismo, entendeu? Só eu não sei se tem, ou por que se não tem, né? Então, eu pelo menos nunca vi historicamente essa construção. Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode pensar. A gente tem material para fazer, para entender isso, né? Pode botar aí como trabalho de curso, de eletromagnetismo mesmo. Quer dizer, rever as equações. Estou querendo ganhar o prêmio Nobel. Não, novo também, né? Isso é importante. Novo. Novo. Você quer ganhar mulher? O que você quer? A mulher eu já tenho. Não quer entrar na mangueira, né? Na mangueira. Então vamos pensar o seguinte, a ideia é essa, se a gente reconstrói o eletromagnetismo, se a gente reconstruir as equações de Maxwell num ambiente em que eu não tenho elétrons, que eu tenho escalares carregados e mais epinema, vamos colocar assim. Como ficam as equações de Maxwell? A gente já tem mais ou menos ideia, a gente reconstrói as equações de Maxwell, claro. Aí a questão é, o
esse objeto escalar, como é que eu vou interpretar isso aí? Eu vou ter dois tipos de corrente. Eu vou ter algo desse tipo, né? Estar φ, que vai estar multiplicando φ e o A. É quase que uma equação de Londres. A Humberto sabe supercondutividade. Eu na equação do rotacional de B vai aparecer esse evento. Se isso aqui, se eu fizer uma espécie de uma teoria de campo médio, se isso aqui for em média uma constante, eu tenho exatamente algo tipo o efeito Londres, o efeito Meissner. Eu vou ter um termo, que isso aqui faria o papel de uma blindagem, isso aqui faria uma blindagem eletromagnética. Mas se eu não interpreto isso em média, como é que eu olharia agora as equações de Maxwell em presença dessa distribuição de matéria escalar? Eu tenho que ver isso aí. Porque no caso eletrônico, a gente sabe, em média, às vezes a gente joga tudo dentro de um rho, que é o psi star psi, é o psidade psi, né? É psidade psi, e dentro de um J, que é psi barrado, né? Que é psidade, gama, psi barrado, gama, psi, né? Psidade é gama zero psi. Então, isso aqui, então a gente sabe, isso aqui, em média, eu vou distribuir, eu não sei quem é isso aqui microscopicamente, mas eu digo, isso aqui esse objeto aqui é uma função de t e x, mas que só depende de psi. Esse objeto também é uma função de t e x, que só depende de psi, via psi. Agora, no caso escalar, não, eu tenho um campo de gauge dentro da própria densidade. E aí a minha equação fica muito mais acoplada. Aí a pergunta é, como ficaria a relação de dispersão para o fóton desse tipo, numa situação dessa? Quais são as com a relação de dispersão, o que aconteceria? Esse desvio do fóton da... Porque aí você tem que levar... mais um delta lá. Você teria que levar em conta, aqui no eletromagnetismo, a gente sabe, eu descrevo tudo por uma densidade média. Quer dizer, a minha densidade de cargas que está no material é isso aqui. Isso aqui me dá a densidade de matéria, e isso aqui me dá a densidade de corrente. Então a gente joga, isso aqui já é uma função de gauge. Então eu entendo a relação de dispersão, assim, ômega 2 igual a K2 mais um delta. Isso. Então você diria, eletromagnetismo é só ômega 2 igual a K2. Não necessariamente. Isso aqui é a relação de dispersão quando você não tem massa por fóton, né? Mas essa relação pode ser muito mais. Se você tivesse um delta aí, mais um delta aqui, certo? Você diria que daí poderia ser eletromagnetismo ou estaria saindo eletromagnetismo? Não, acho que poderia ser eletromagnetismo. Poderia ter eletromagnetismo. A gente pode pensar nisso, quer dizer, o que significa um eletromagnetismo com corrente carregada? Que aqui a corrente é neutra, mesmo aqui a corrente é neutra. Mas agora, se eu coloco corrente carregada, o que poderia ser? Por exemplo, se a gente tivesse algo assim, que misto, qual é o perfil da interação eletromagnética? Se eu pegar algo que tem neutrino e elétron, não vou colocar, vou pensar que isso é uma corrente fraca, mas se a gente tivesse alguma coisa do tipo, um muon, vamos dizer assim, alguma coisa que acoplasse o pósitron com o muon, por exemplo, tem uma mudança de carga nessa corrente. O que essa interação está dando? Se não viola a carga elétrica, você tem uma variação de carga aí que vai ter que ser portada vai ter que ser carregada por esse portador. Se esse portador é carregado, ele interage com o fóton. Então, como é que ficariam as equações de Maxwell nesse caso? Eu acho que a gente podia olhar dessa forma. Além disso, tem um outro problema também. Um problema não, João, tem um outro dado que a gente teria que levar em conta. O próprio neutrino, ele não tem carga, mas ele tem momento magnético. Então, de uma certa maneira, ele tem que se acoplar com o fóton. Ele tem uma interação pequena que seja, né? Mas a gente, lembrando aí do nosso curso de TV, né? Quando a gente olhava esse gráfico aqui, né? O fóton com o elétron, a gente sabe que esse processo aqui, ele é um processo que está envolvendo um elétron, ele está, na verdade, envolvendo esse processo aqui, se a gente lembrar aí da chamada decomposição de Cork, dos espidores, né? Quando eu pego esse processo aqui, essa aqui é um espidor de energia positiva, mas com momento pelinho, espidor de energia negativa, tudo de energia positiva. Então, tem uma função de ônibus, um elétron com momento pelinho e outro momento pelinho. Esse objeto aqui se decompõe assim, P mais pelinho I sobre 2N, o barrado de pelinha, o de P, e aí vem o termo aqui que vai ser mais pelinha menos P ni sobre 2N também,
E aí aqui vai aparecer U barrado de P', sigma mili, que é o comutador de cada amigo, U de P. Então, esse pedaço, quer dizer, a corrente eletromagnética que se forma aqui, que é exatamente essa estrutura. Isso aqui é um barrado de P', isso aqui é um U de P, e aqui eu tenho um fóton. O que eu tenho aqui? Ó? Esse processo que está aqui é justamente esse processo que está aqui. Eu tenho esse momento aqui, eu tenho um momento transferido por esse fóton. Então, esse triângulo que está ali dentro, ele está me dando isso aqui. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o momento magnético do elétron. Então, esse gráfico aqui, que acopla o fóton com o férmion dessa maneira, esse objeto aqui me dá um momento magnético. Se eu fizer isso aqui no neutrino, na teoria eletrofrágil eu posso fazer isso. O fóton não se acopla com o neutrino diretamente, então eu tenho um fóton aqui. O fóton se acopla, por exemplo, com um elétron composto. Mas eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar aqui, posso dizer que isso aqui é o neutrino, para mim isso aqui é o neutrino. E aqui, isso aqui é o neutrino, então isso aqui é um elétron. Então, se isso aqui é um elétron, isso aqui está emitido. Já vai, Alberto, então uma boa viagem, se vê então, hein? Obrigado pela visita aí, hein? W+. Aí aqui eu tenho neutrino, esse W+ chega aqui, e opa, ele vai se ligar com. Não sei se aqui vai ser o elétron aqui também. Então, perfeito. Então eu tenho isso aqui, ó. Então eu tenho neutrino se acopla com o elétron, colocando um W+. Esse W+ se acopla com isso aqui, virando um neutrino, virando um fósforo. Esse gráfico aqui, esse processo aqui, é um processo. Aqui ele é eletromagnético, porque aqui ele está acoplando elétron, fósforo e fóton. Mas esse vértice aqui é um vértice fraco. Ele está acoplando elétron com neutrino e W. Agora, esse processo aqui, ele está dando uma correção, está introduzindo para o neutrino um momento magnético. O neutrino, ele é neutro, mas na interação, devido a ele ter interação fraca, esse processo virtual, você pode excitar o neutrino, dar energia para o neutrino, até que você excite esse bóson aqui, que é um bóson virtual. Então, esse processo aqui dá ao neutrino um momento magnético. Isso a gente sabe que o modelo padrão é possível. Então, se o neutrino tem magnetismo, ele certamente tem que se acoplar ao fóton. A interação do neutrino com o fóton, ela é indireta, nesse modo aqui. Esse processo aqui, ele faz a intermediação da interação indireta do neutrino com o fóton. Então, eu acho que a gente teria que levar em conta, o que é a interação eletromagnética? Essa interação do neutrino com o fóton, agora, que dá ao neutrino um momento magnético. Qual é a constante de acoplamento que está em jogo? Eu não posso acoplar diretamente o neutrino com o fóton, mas só via momento magnético. Então, efetivamente, eu poderia pensar o seguinte: eu teria uma interação, vamos dizer que esse psi é o psi do neutrino, aí eu tenho aqui o operador que dá o momento magnético do neutrino, vou chamar isso aqui de neutrino. E isso aqui é acoplado com F. Então, aqui eu coloco uma constante de acoplamento, quer dizer, efetiva, mas é de natureza eletromagnética. Isso aqui está me acoplando o momento magnético do neutrino, ou o campo magnético do fóton, via essa corrente de acoplamento, essa constante de acoplamento. Então, quando a gente vai definir, né, o que é interação eletromagnética, a gente tem que ver o que é interação eletromagnética mínima e o que não é interação eletromagnética mínima. Aquilo que vem diretamente da carga elétrica e aquilo que vem como subproduto do fato dessa partícula neutra interagir com partículas carregadas. O fato do elétron neutrino interagir frequentemente com partículas carregadas, ele herda um certo magnetismo dessas partículas. Na verdade é isso, porque essa partícula tem um momento magnético e essa também. Então o neutrino, quando ele interage com o fóton, ele de uma certa maneira está vestido, né, de processos virtuais desses objetos aqui. Então ele herda um certo magnetismo, que é pequeno. É pequeno, mas a gente sabe que pode calcular na faixa de 10 a menos 10 momentos magnéticos do elétron, 10 a menos 10 magnetons de Bohr. Então, a questão é, quando a gente vai definir, né, como é que eu vou olhar uma interação? Quer dizer, é uma interação eletromagnética, digamos, mas ela vamos dizer assim, ela está
como é que se diz assim, ela não filtrou a interação fraca. A interação fraca está ali dentro, ela está de uma certa maneira contaminada pela interação fraca, porque o que está dando o momento magnético ao elétrico depende aqui do E, da constante, né? Mas aqui ele depende da constante do ângulo de Weinberg, que é a constante eletromagnética, que é a constante fraca. Então, dizer o que é interação eletromagnética, a gente tem que ter. O que a gente define exatamente como interação eletromagnética? É a mínima ou a não mínima também conta. Nesse caso é uma interação não mínima, mas essa constante de acoplamento que está aqui, ela depende das duas, ela depende da constante de acoplamento eletromagnética, ela depende do alfa e depende do delta máximo. Vamos colocar isso. Acho que é uma questão para a gente pensar, realmente, não é uma questão óbvia, não. É uma questão só, assim, elucidando, trazendo o problema, né? A gente teria que pensar isso. Acho que isso é uma coisa que pode ser interessante para a gente entender bem o que é a interação eletromagnética, né? Sobretudo o setor magnético, das partículas neutras, né? Partículas neutras, o momento magnético. Tá bom? Então acho que a gente por hoje pode terminar a revisão histórica. Na próxima aula, então, nós vamos começar. A base da teoria é o trabalho do Gacho. Ele aponta para esses, por que a simetria tem que ser SO2. E depois a gente evolui para SO2 próximo. Tá bom? Então, pelos nossos cronogramas, a nossa próxima aula de interações fundamentais é sábado. Tá? Porque eu vou ter que adiantar a aula de sábado, porque quinta-feira que vem eu estou fora. Então eu trouxe a aula para esse sábado, 10h30. Quem puder estar presente. Mas vai ser mais cedo, esse não já vai almoçar, se quiser. Não, mas aí deixa o pessoal descansar, depois do feriado. Dormiu. Sábado de feriado.